Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Agência Magnética. Meu nome é Andriele, sou host aqui do podcast e hoje eu estou com a doutora Karina Simonato. Doutora, muito obrigada por estar aqui no podcast, é um prazer te receber. Minha médica, inclusive, então para mim é uma honra te ter aqui. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Andriele. Acho que só você para me trazer aqui mesmo. Você sabe o quanto que a gente conversou e eu falo, eu sou tímida, não consigo. E você, não, você vai conseguir. Vamos lá, vamos conversar. Vai ser uma conversa descontraída. Eu falei, não, então já estava na hora da gente vir para esse papo. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu que fico muito honrada com isso. Eu agradeço. Eu falo assim que o médico, quando ele é tímido, normalmente ele fala melhor. Porque ele fala com mais clareza, ele entende muito bem, assim, sobre o negócio, sobre aonde quer ir. Não fica enrolando, sabe? Vai e responde com objetividade. Um spoiler aqui da consulta da doutora Karina. É porque você vai assim, você não sabe, né? E ela vai falando e vai analisando, olhando. Então, eu quase não tirei a dúvida que ela foi respondendo durante a própria consulta. Eu acho que eu falo muito, né? Eu acho que eu falo muito. Às vezes até eu me antecipo. Eu acho que às vezes eu falo, meu Deus do céu, será que eu já me antecipei? Não deixei a pessoa falar. Eu falo, não, gente, escuta primeiro, Karina. Porque às vezes eu pego, às vezes a pessoa chega lá e eu já falo, já começo a falar. Eu falei, não, calma aí. Eu preciso, às vezes, eu tenho essa impressão que às vezes eu sou um pouco invasiva demais de falar, mas então, se tá gostando, tá tudo certo. Eu gosto, porque daí vai que a gente esquece de alguma dúvida e você já vai, mas não é tanto não, você ouve então bem, sim. Tá bom. Tem esse olhar clínico de ouvir. Essa escuta ativa que a gente tem que aprender na faculdade, falar, você tem que escutar o paciente, hein? Eu acho que escuta, sim. Então, inclusive, a médica da minha mãe, da minha vozinha. Minha vozinha Dona Ercília tem 90 anos, faz 91. É verdade, Dona Ercília é uma fofa, já querida. passa com a doutora Karina há muitos anos. Dona Ercília tem um gene forte, viu? Ela é brava. Você puxou pra sua avó. Não, né? Eu acho que você é mais tranquila. Minha avó é brava. Minha avó é bem brava. Dona Ercília é de opinião. Ela é. Não é que ela é brava, ela é de opinião. Ela, assim, ela sabe que é o que ela quer. É teimosa. Figuraça, uma fofa. Ela é uma querida também, viu? Mas eu acho que não puxei ela não, assim. Puxei na força e na vontade. Na teimosia um pouco. Dá pra perceber que ela é uma mulher, assim, de fibra, assim. E você também acho que puxou um pouco. Isso eu puxei dela. Dessa raça e dessa determinação, né? Isso veio dela, com certeza. Veio de a geração das mulheres lá em casa são muito fortes. São mais fortes do que as dos homens. E a maioria são homens, inclusive. A minoria é mulher, a maioria dos filhos são homens. Mas a nossa força vem muito dela. Da personalidade dela. Tem a referência dela, né? Temos sim, legal. Ela é forte. Ela dá pra perceber. Dona Ercília não é brinquedo não, viu? Ela é uma graça. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores do seu consultório. Vamos. Doutora, quem é a Karina por trás do jaleco? É a Karina, né? Não a doutora Karina, né? A Karina é uma vilenense. Olha aí, gente. Sou aqui de nascida da casa. Nascida, né? Rondoniense, a única rondoniense de uma família de sulistas, né? Que legal. É a única rondoniense da minha casa. A filha da Iri e do Oswaldo, meu pai que foi um desbravador aqui, né? Veio desbravar a Rondônia aí nos anos 70, com a cara e com a coragem, e ficou por aqui, né? E eu fui a única filha que nasci aqui já em Rondônia. Então, há uma família aí tem minhas irmãs, meus irmãos também que faleceram. Então, nós éramos em 5 irmãos, muito unidos, né? A nossa família é uma família também. Eu sou daqui, mas a gente é bastante reservado, conhece muitas pessoas, mas a gente é muito, muito família, né? Muito união, muito família. E eu sou a única médica. De todos ali. Da família toda. Até então, agora, a partir de agora, teremos mais médicos na família. Eu acho que eu que comecei o legado, a história. Mas eu fui a única médica. Então, a minha família nunca teve relação com a medicina. Meu pai mexe com agronegócio. E eu nunca tive esse despertar para essa área. Eu sempre quis ser médica, né? Desde os meus 10 anos de idade, eu falava que eu queria ser médica. O porquê que esse sentimento, essa vontade nasceu em mim, eu não sei, mas eu sempre falava que eu queria ser médica.
E aí eu fui sempre, nunca tive outra ideia, sabe? Aham. De ser outra coisa, passou alguma outra coisa na minha cabeça, passaram outras especialidades, né? Mas a outra profissão, não. E aí eu sempre também fui muito determinada. Com 16 anos eu falei, eu vou sair de casa. Eu vou estudar fora, eu vou fazer meu terceiro colegial fora. E meu pai sempre muito protetor, muito concentrado. Meu pai é uma pessoa muito conservadora e muito de concentrar. Ele tem que ser tudo próximo a ele, controlar um pouco. E eu sempre fui um pouco mais de querer abrir as asas, entendeu? E até minha mãe fala: você ia estudar e não me ligava. Você nunca ligou chorando, Karina. E é verdade. Eu nunca liguei chorando para minha mãe. Então, assim, eu saí com 16 anos, fui para Cuiabá primeiro e depois prestei vestibular. E aí que eu fui para Presidente Prudente, onde eu me formei. Mas, assim, fui sozinha, peguei o ônibus, entrei no ônibus e falei: mãe, estou indo prestar vestibular. E minha mãe falou: mas você tem certeza? Eu falei: eu vou prestar vestibular. Peguei o ônibus, fui sozinha, voltei sozinha. São Paulo. Interior de São Paulo, E fui sozinha. E passei e falei: tá, vou pra lá. E meu pai e mãe: então tá, então vamos te levar pra lá. Fiquei num pensionato, me largaram lá, sozinha, com 17 anos. Meu Deus! Morei no pensionato 1 ano. E nunca liguei pra minha mãe chorando, falando que eu ia voltar. Que eu ia desistir. Nunca. Eu fiz, assim, eu tive muita sorte, porque eu fiz muitas amizades muito boas na minha faculdade. Então, eu tive amigas que foram irmãs, me acolheram, famílias lá que me acolheram. Então, eu sempre me senti acolhida. Então, eu nunca tive esse desejo de ou pensar em desistir ou voltar para casa, independente de tudo que aconteceu durante a minha faculdade também. E eu nunca pensei em desistir, sabe? Eu sempre, por mais que aconteceram, né, percalços e dificuldades, em momentos muito difíceis, eu nunca pensei em desistir. E eu sempre pensava assim: a minha mãe já tem tanto problema lá com esses percalços, com esses problemas que aconteceram. Eu falei: eu não posso dar mais um problema, mais uma preocupação. Eu consigo me virar. E consegui, e me formei. E fui buscar a minha residência médica, continuei lá em Prudente fazendo a residência de clínica médica, e depois prestei outras provas, né? Prestei para endócrino, aí eu tive que me mudar de cidade, fui fazer endócrino em Marília, na FAMEMA, mas assim, muito independente sempre. Meus pais sempre me apoiaram, sempre fui uma privilegiada, sempre tive uma família com apoio, mas eu sempre fui mais, como minha mãe fala, mais desgarrada. Eu sempre vou, faço e não desisto. Tanto que quando eu me formei, né, terminei endócrino também. Foi em que ano que você se formou? Eu me formei em 2010, mas eu terminei minha especialização na minha residência em 2015. Meu Deus, já faz 11 anos que eu sou endócrino. Tem bastante tempo. Bastante tempo, passa e eu nem percebi. E quando eu terminei tudo. E aí meu pai, de novo, né? Você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. E aí eu falava assim: não, eu quero ir para São Paulo. Minha mãe falou: não, então você quer ir? Então você se vira. Se mantenha. Se vira. Já tá formada, já tá com residência. Aí eu falei: então tá bom. Fui para São Paulo, achei apartamento sozinha. Consegui alugar apartamento, arrumei uma amiga minha que era da faculdade que resolveu ir para São Paulo também, que tinha terminado radiologia em Londrina. Não, vamos embora para São Paulo. E aí a gente dividiu o apartamento e aí foi acontecendo. E lá eu conheci meu atual esposo, né, meu marido. E lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Eu conheci meu marido em São Paulo. E aí foi acontecendo. E nesse período aí eu fui tentando colocar o pezinho de volta em Vilhena, né? Aí eu fui tentando voltar aos poucos, não sabendo se era isso que eu queria mesmo ou não, se eu ia voltar definitivamente ou não. E por que dessa dúvida de voltar ou não? O que pesava, assim, mais ou menos? Então, eu sempre gostei de morar em cidade grande. Eu sempre
gostei Da rotina. da rotina. E eu gostava muito de morar em São Paulo. E querendo ou não, as coisas vinham acontecendo lá. São Paulo, eu falo assim, São Paulo engole a gente. Se a gente não se policiar, quando você vê... Só que eu gostava de morar lá. Eu gostava, né? Gostava da minha vida, da minha rotina lá. Então, e eu tinha um pouco de receio, assim, depois de tanto tempo, 18, mais, né? 13 anos fora, 15 anos, eu acho, mais que isso. Porque se a gente parar pra pensar, são Eu saí em 5 anos de faculdade. 2004. 16. É porque teve o ensino médio, isso mesmo, Eu saí em uns 15 anos. 2004, então foi uns 15 anos. Uhum. E aí eu falava assim, tá, vou voltar pra Vilhena pra morar com os meus pais. Como vai ser, né? Já saí de casa tem pouco tempo. Eu tenho a minha rotina, eu gosto das minhas coisas do jeito que eu já criei a minha independência, né? Vou voltar pra Vilhena, como vai ser? Como é? Não conheço mais ninguém lá, né? Minhas amigas todas casadas já aqui, né? O ritmo de vida é diferente. Tem mais opção também. O Rondônia tem essa particularidade de ser uma cidade pequenininha, interiorana. Então eu tinha muito essa dúvida, vir de vez ou não. E aí até a gente conversando, né, que o doutor Edivaldo, né, e falava assim, não, você tem que vir aqui em Vilhena precisa muito da sua especialidade, a gente não tem endocrinologista. E aí a minha família também, né, falando, Karina, você tem que voltar. Meus pais também ficando mais velhos, precisando também, né, nós 3 filhas, querendo ou não, se dividindo para ajudar a cuidar, né, ficava mais difícil muito longe. E as oportunidades começaram a acontecer. Eu falei, então, vamos tentar. E aí eu comecei a ver. Eu falei, vamos ver. Se for para ser, vai acontecer. E eu comecei aos poucos, vindo 2, 3 vezes na semana, atendendo 3 dias na semana. Depois foi aumentando a demanda, aí eu ficava uma semana. Aí uma semana já não era mais suficiente, aí eu passei a ficar 2 semanas. Então, tudo foi fluindo. E vindo de São Paulo ou de Cuiabá? Vim de São Paulo. São Paulo. Eu vinha de São Paulo. E não tinha voos, assim, né? Era mais fácil ainda do que a gente passou esses últimos anos. Eu conseguia fazer voo São Paulo-Vilhena ainda. Não pagava até tão caro. Mas o problema é que começou a ficar complicado para mim. Eu comecei a ficar muito... assim, eu chegava aqui, a agenda estava muito cheia, eu não dava conta mais. E eu chegava em São Paulo, a agenda também estava cheia. Então, eu não conseguia conciliar essa distância tão grande, porque eu não conseguia estar toda semana em Vilhena e não conseguia estar mais toda semana em São Paulo. Então, 15 dias em Vilhena já estava ficando pouco, 15 dias em São Paulo era pouco. Então, quando eu chegava lá, era muito... Eu ficava sobrecarregada. E quando eu chegava aqui também, e no final das contas eu acabava nem vendo minha família direito, porque eu ficava o dia inteiro trabalhando também. E aí, quando via, já estava na hora de ir embora. E aí veio a pandemia. 2020. Em 2020 veio a pandemia, e aí eu estava aqui, e o Paulo estava em São Paulo. Numa ida e vinda dessa minha, só pra entender, de março. Até 2020 você não tinha residência fixa aqui ainda, você ficava lá aqui. Até 2022. Meu Deus, tá bem aí. Faz 3, 4 anos que eu vim de vez pra Vilhena, sim. Não faz tanto tempo, parece que faz tanto tempo que eu já tô aqui, mas na verdade assim, fixa, eu tô desde janeiro de 2022. Que aí entrou a pandemia em 2020, eu tava aqui, era uma vinda minha, aí fechou tudo e o Paulo lá em São Paulo. E aí, assim, eu fiquei 3 meses aqui e ele lá. E aí eu voltei pra São Paulo, fiquei 2 meses lá e voltando, e aí eu falei assim, olha amor, não dá mais. Falei, vambora, vamos pra Vilhena. E ele também tava lá em São Paulo, não tava contente. Ele falou bem assim, tá, vambora. Vamos tentar. Vamos tentar. E ele foi muito, muito parceiro, sabe, assim, muito, porque ele é paulistano, nascido lá, criado lá, a família toda lá, e ele veio me acompanhar, né? Veio te apoiar. Veio me apoiar, sempre me apoiou muito. E aí ele falou, então vambora. Pegamos nosso cachorro, juntei as coisas e viemos pra Vilhena em janeiro de 2022 de vez. E eu acho que foi a melhor decisão.
que eu poderia ter tomado, assim, tanto profissionalmente quanto do ponto de vista pessoal também, da minha família, acho que foi a melhor decisão. O tempo passa muito rápido, sabe? E aí quando a gente se dá conta, passou Muitos anos. muitos anos. Passaram-se muitos anos e aí você não. E você fala, meu Deus, devia ter aproveitado mais, devia ter ficado mais perto, devia ter ficado mais próxima. Meus pais estão ficando mais velhos, minhas sobrinhas cresceram e parece que a gente não vê passar e quando você acorda, o tempo não volta, né? Então, assim, eu acho que o tempo de qualidade, estar junto com as pessoas que a gente ama, aqui a gente tem uma qualidade de vida melhor, você consegue gerenciar melhor o seu tempo, conciliar a profissão e conciliar a parte pessoal também, né? Consigo estar mais presente e ter também uma realização profissional. Então, eu consegui casar as duas coisas. Então, com certeza, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Voltar de vez pra cá. Acho que foi a decisão mais acertada. Que linda a tua história, gente. Aí, tá vendo? Não é só... Tem mulheres fortes na tua família também. Muito. Eu acho que minha mãe é meu exemplo de força, de resiliência, de garra, de fé, de amor, de ternura, de tudo. Minha mãe é a nossa referência. Porque a gente passou, assim, muitas perdas. Ela passou muitas perdas. Perdeu os pais grávida de mim. Não em sabia. Rondônia. Minha mãe perdeu os pai e a mãe assassinados. Nossa, que em triste. Cascavel. Grávida de mim. Com 38 anos. Naquela época, gravidez aos 38 anos, falavam Era pra ela tardia, que eu né? ia nascer com problema. Que aqui em Rondônia, Vilhena, em 1987. Será que que tinha a caçulinha? aqui? A caçula? Sou a raspa do tacho. 10 anos de diferença pra cada filho, praticamente. A minha irmã mais velha pode ser minha mãe, quase. Então, ela perdeu os pais. Que maldade. Foi dentro de casa? Um funcionário do sítio deles. Meu Deus, que maldade. Funcionário. Sinto assassinados os dois, E ela perdeu grávida de mim. Aí depois, outra perda brutal, que foram os meus irmãos e o meu sobrinho, em 2009. É bem conhecido essa história aqui pela gente. Pra quem é de Vilhena. Quem é de Vilhena lembra muito. Porque foi em 2009, né? 2009. Eu tava de férias aqui em Vilhena, a sorte, era julho de 2009. Eu tava passando minhas férias e eu ia voltar pra Prudente no domingo. Eu lembro exatamente cada detalhe, porque eu tava lá com eles na fazenda, eles trabalhavam com meu pai, eles eram, né, um era veterinário, outro era, né, agrônomo, então sempre trabalhando junto com meu pai, ajudando. E era férias, então, minha mãe, né, sempre a gente ia pra fazenda, e era uma quarta-feira, e aí minha mãe falou assim, e eu ia voltar pra Prudente, falei, mãe, eu quero ir pra Vilhena, eu quero me arrumar. Na faculdade ou na clínica médica? Não, eu tava na faculdade, eu tava no 5º ano. Era bem novinha? Eu tinha 21. É nova? Eu me formei nova, me formei com 23, então eu falava assim, não mãe, vamos voltar pra Vilhena, a gente sabe que eu quero ir pro salão, quero me arrumar, quero fazer as coisas, porque sábado eu tô voltando e tal. E aí minha mãe falou assim, tá, então tá bom, então vamos. A gente tava na fazenda, tava minhas sobrinhas, meu sobrinho, era férias, né, elas adoravam. E aí a gente falou, tá, vamos. E aí minha irmã falou assim, então tá, então vou fazer um jantar que todo mundo gosta. E resolveu fazer uma bacalhoada. E eles amavam bacalhoada. E era uma quarta-feira. E eles, cada um tinha o seu carro, cada um, quando um ficava lá, outro vinha. Porque, né, cada um fazendo uma ponta e assim, não paravam, ficavam a maioria do tempo lá. Eles moravam aqui? Em Vilhena? Moravam aqui, mas ficavam praticamente a semana inteira lá em Comodoro, né? Na fazenda com meu pai. Então, dificilmente eles sairiam no meio da semana para vir para cá. Pra uma coisa, meu irmão tinha ido na terça-feira de manhã e vindo para cá e voltado na quarta-feira de manhã. Ele tinha voltado com meu sobrinho na quarta de manhã para resolver as coisas. E o outro, que era o mais novo, tava lá já. E aí minha mãe falou assim, vamos para lá. Preta, que é minha irmã, vai fazer uma bacalhoada, um jantar pra gente e tal. Aí eles, nossa, tem tanta coisa pra resolver, não sei, só vou se
o Kev for, porque a gente tem tanta coisa pra fazer aqui, não dá pra ir ficar indo e vindo e tal. Eu falo, não, mas vai ser gostoso, bacalhau, vocês adoram. Eles, nossa, bacalhau. Eu falo, se fosse um churrasco, se fosse uma lasanha, Eles não teriam iriam. vindo. Uhum. Mas era pra ser. Uhum. E aí eu tava lá, eu lembro, engraçado, né? Quando acontece alguma coisa assim, a gente lembra dos mínimos detalhes, né? Você sabe. Eu sei. E aí a gente tava lá, final da tarde, outro meu irmão chegou, falou, e aí, vamos e tal? Ele falou, vamos. Então vamos. Você só me espera, porque eu tenho que levar a namorada dele, que fazia odonto e fazia uma pós em Cuiabá, e a família tava viajando, era a Júlia. Ele falou, não tem ninguém pra levar ela na rodoviária. Uhum. Vamos esperar que o ônibus dela sai 7 horas, eu deixo ela lá e a gente vai. Uhum. E aí eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 sobrinhas viemos um pouco antes. Saímos um pouco antes que eles, finalzinho da tarde, umas 5h30. E eles ficaram para vir depois por conta disso. Uhum. E aconteceu um acidente. Um acidente de carro, né? Um acidente de carro bem próximo, chegando aqui em Vilhena. E eles faleceram, os 3, na hora. E assim, o mundo desaba, né? Uhum. Porque é uma coisa que você não espera, É. né? Você sabe, são notícias que a gente não imagina. Uhum. A pessoa tá bem com você, tudo certo, e de repente Não tá acabou. mais. Não tá mais. E aí eu tava no meio do internato. Uhum. E aí eu tinha que voltar pra Prudente. E aí eu fiquei 15 dias aqui. E aí meu pai falou assim, tranca a faculdade. Eu falei assim, eu não vou trancar. Não vou trancar, eu vou ficar aqui, eu vou enlouquecer. Uhum. Porque aqui tudo girava em torno disso. E tudo girava em torno deles, né? Assim, e foi uma coisa muito trágica. Então, assim, eu falei, como eu vou ficar aqui? Primeiro eu vou perder a minha turma. 6 meses, né? As minhas amigas que me ajudavam e tal. Eu falei, eu vou ficar 15 dias aqui, eu vou voltar. Ele falou, meu pai, você tem certeza? Tranca, depois você volta. Eu falei, não, eu vou voltar. E assim, eu acho que foi difícil. Eu parava, né, estudando, parava pra chorar no meio da prova e voltava e ia. Mas assim, acho que foi a melhor coisa. Porque ficar aqui, eu acho que naquele momento não ia resolver nada. Eu ia, acho que voltar seria mais difícil. Eu teria perdido toda a minha turma, as minhas amigas que estavam sempre do meu lado, me ajudando. E eu acho que ia ser muito mais doloroso para mim. Eu falei, eu vou perder, né? Eu preciso me ocupar. Da forma como eles também se ocupavam e se enfiavam no trabalho, eu também precisava me ocupar. Ocupar minha cabeça. E foi a forma que eu consegui. Foi estudando e né, assim, ocupando a mente. E uma coisa muito difícil para mim nos primeiros anos que eu voltava para Vilhena é que toda vez chegava alguém no consultório e falava. Toda vez. Então já teve dias assim de eu ter que engolir o choro porque as pessoas vinham e falavam. Não era uma e não era 2. Eu passo por isso. Você sabe. Eu então, assim, era difícil. Ainda mas assim, já foi mais. Então, hoje eu consigo falar. Teve anos a fio que eu não conseguia falar. Eu não conseguia ver o vídeo, eu não conseguia escutar a voz. Então, pra mim, eu acho que essa questão de pôr o pé em Vilhena de novo também teve um pouco disso. De voltar aos poucos e sentindo, porque eu acho que me remetia a essa lembrança deles. Mas, então, assim, são muitas perdas no caminho, sabe? E aí, a minha mãe, ela foi o esteio nosso aí, sabe? A segurança, a segurança de não desmoronar, a força. Com tantas perdas, e ainda há 2 anos atrás a gente também passou agora um problema de saúde com ela muito sério, e graças a Deus ela tá melhor, se recuperou. Mas ela é a nossa referência, com certeza. Então, as mulheres são muito fortes lá em casa também. Ainda bem. Sim, com certeza. Não é sobre... eu sou muito tranquila em relação a isso, né? Algumas pessoas falam, porque o masculino e não sei o que... Não, são coisas totalmente diferentes. Não tem a ver a força com o feminino ou com o masculino. É sobre a pessoa, né? É sobre como você escolhe olhar a vida. Eu sei que você tá falando, porque eu também passo por um luto recente, então as pessoas falam mesmo. A gente lembra com
com muitos detalhes, Muito. e eu segui trabalhando. Eu voltei a trabalhar com 17 dias, depois do falecimento dos meus pais, e as pessoas falavam assim, nossa, mas você já voltou a trabalhar? Aí eu olhava assim, eu acho que eu sei como é que eu tenho que lidar melhor, né? Assim, quem tá passando por isso sou eu, como é que eu vou seguir? Eu acho que eu posso escolher a melhor forma, enfim. E eu trabalho muito depois que eles falam. Eu acho que eu trabalho ainda mais, passo por terapia, então é algo bem consciente, assim, não é uma... vai dar um burnout, alguma coisa, vai dar um piripaque. Não, é bem controlado, a gente tem pausas, tem momento que não tem, né? E assim, é uma forma de tentar seguir. Consciente, eu sei que eu faço isso, mas é uma forma que eu encontro de seguir. Eu acho que você também fez isso. É a tua forma de seguir. Cada um, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é muito já individual. tá assim, e não tá sentindo, não tá sofrendo. Então, na verdade, eu acho que faz se as a gente... coisas sofrendo, né? Faz sofrendo, faz chorando, tem dias que você, assim, né, até hoje. Então, a gente... Isso não ameniza, não é que você esquece. Mas a gente tá aqui, a gente tem que continuar, né? Sabe que A gente vindo... tem que continuar. Eu sabia que o seu podcast era hoje, eu vim pensando nisso, né? Assim, será que a doutora vai falar alguma coisa em relação ao luto? Porque eu sei que foram algumas perdas e é muito difícil ainda, né? Eu, por exemplo, evito às vezes falar, enfim, dependendo da pessoa que aborda. Porque algumas pessoas eu vejo assim que às vezes perguntam por perguntar, sabe? Assim, e eu falo, não é todo mundo que a gente dá essa liberdade de falar. E aí eu fico pensando, né, no sentido de que impacta a vida da gente. É impossível não falar. É porque muda a vida da gente de água, assim, da água pro vinho e fortalece tanto que é algo que realmente carrega. Eu não sei como eu seria não tivesse acontecido isso, mas com certeza eu acho que eu sou outra pessoa, né? Você aprende a ser forte, você aprende a ter que continuar e hoje, até durante a residência, eu acho que assim me deu um outro olhar para aprender a lidar com o luto das pessoas, com a perda das pessoas. Muitas vezes a gente estava, né, na residência de clínica e chegava e eu tinha que dar notícia, né? Você tem que dar notícia ali, você aprende a ser médico. Você tem que dar notícia. Faz parte da de um rotina falecimento, médica. De uma perda. E aí eu acho que isso me deu um pouco mais de sensibilidade e pensar em se colocar no lugar do outro, recebendo aquela notícia. Porque eu já tinha passado por aquilo. Então, às vezes a pessoa reage de uma forma quando recebe uma notícia dessa. Cada pessoa reage de um jeito, né? De uma perda diante de né, lidar com a morte. Então, cada um responde de um jeito. Tem gente que se desespera, tem gente... E às vezes eu acho que você entender que é a forma que a pessoa reage àquilo. Então, eu acho que isso me ajudou a me enxergar do outro lado. E aí poder ter essa sensibilidade de não julgar a reação de quem está recebendo uma notícia dessa, porque eu já tinha passado por uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria passar. E uma perda tão grande dessa forma, tão repentina, tão trágica. Toda perda, toda morte, ela é difícil, ela é dura. Então, você aprender a se colocar no lugar do outro. Eu acho que eu aprendi muito com a minha perda a me colocar no lugar do outro, sabe? A transmitir e a entender a fragilidade das pessoas também. Então, acho que isso me modificou, principalmente nesse ponto. É impossível. Não tem como, né? É impossível não se colocar. E até hoje, quando a gente, assim, acho que não só eu, mas acho que todo mundo lá em casa, quando você escuta alguma coisa, por isso que eu me senti tão, assim, sensibilizada com você também, porque você revive. Você revive. Não sei, você vai perceber, você revive. Toda vez que eu escuto alguma coisa, de alguma perda trágica, de algum acidente, alguma coisa, eu revivo. Não acaba, né? A gente convive, mas então, nunca fala acaba. assim, o luto, ele se transforma, né? Então, assim, supera, assim, a gente aprende a conviver com a ausência, com a saudade.
Mas o luto, ele se transforma e a gente aprende a conviver, mas ele tá sempre ali, né? Pra sempre. Ali, pra sempre. Verdade. Doutora Karina Simionato. Esse sobrenome é diferente. É italiano. É italiano? É, italiano, do meu pai, italiano. Legal. Uhum. Italiano dos dois lados. Por isso que tem um pouco de sangue quente também. Simionato, da minha mãe é Detone, mas eu não levo o sobrenome da minha mãe. Mas são dois italianos. Italiano dos dois lados, menina. Então, por isso que a gente tem... Às vezes a gente tem o pavio um pouco curto. Italiano é... Tem o pavio um pouco curto, sabe? Então, e é bem direto também. Direto, exatamente. Você fala, nossa, você é direta? É, então... Pavio um pouco curto. Meu marido que só falou, nossa, meu Deus do céu. Eu falo, meu filho, é sangue de italiano, né? Não corre nas veias. É, exatamente. Vocês são de qual região do sul que vocês vieram pra cá? Meu pai e minha mãe são da região de Erechim. É Santa Catarina, não é? Não, Não, Paraná. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Erechim fica perto de onde? Deixa eu me localizar aqui no momento. Sei também. Sei que é de Erechim. E aí meu pai, com 16 anos, foi pro sudoeste do Pará. Uhum. Foi pra região de uma cidadezinha chamada Ampere. A família do meu pai é de Ampere e a família da minha mãe, hoje, atualmente, praticamente mora em Cascavel. Mas daquela região ali. Uhum. E aí eles se conheceram lá. Novinhos. Novinhos. Minha mãe casou com 15 anos, 17 anos, Nossa, não sei. Muito novinha. Eu falo hoje, olha só. Você já pensou sua filha com 16, 17 anos casando? Que absurdo, né? Eu falo pro meu pai ainda mais extremamente, nossa, rígido, conservador, severo. Tinha que assinar aquela época, né? Com 17 anos, os avós tinham que assinar. 17 anos casando. Eu falei, casaram super novinhos. E minha mãe teve os 4 filhos lá, meus 2 irmãos e minhas 2 irmãs em Ampere. E depois que o meu pai resolveu, né, vir para Rondônia nos anos 70 e 73, por aí, 75, se eu não me engano. E ele veio e foi, tipo eu, assim, desbravando, um pezinho aqui, um pezinho lá, um pezinho aqui, um pezinho lá, até que minha mãe veio de vez. Uhum. E ficaram mais dessa região ou Comodoro, que você comentou que a fazenda é Comodoro? Não, aqui, ficaram aqui, Colorado, meu pai veio na época da madeira, meu pai veio pra década de 70 mesmo. Busca da madeira. Aí meu tio veio junto na época, né, foram os 2 da família que vieram pra cá, ele e meu tio. Foram, né, meu tio se instalou em Colorado, meu pai ficou aqui em Vilhena, e depois ele resolveu ir pro Mato Grosso ali, né, aí com soja, arroz, começou a plantar arroz, e aí foi para essa parte da agricultura, mas a princípio eles vieram para cá por causa da madeira. É porque como era muito, né, acho que a naquela maioria, época. Era muito comum ter a madeireira pra cá, né? E muito, as histórias que a e gente sulista, também, né, o sulista veio desbravar essa região, né. Tanto que da região de Rondônia, Vilhena é que mais tem esse polo né? sulista. Que veio atrás de madeira mesmo, né? Depois que veio as terras, enfim, a agricultura. Ele fala que tinha muito. Que ele não... As cerejeiras. E aí ele fala até hoje nessa época, porque eu comprei umas terras lá, não sei, do lado de Sorriso, Sinop. Eu falei, pai, por que não... Não quero comprar lá. Ele falou, mas lá não tinha madeira. Lá não tinha madeira, não tinha nada. Mas não tinha nada, ninguém acreditava, né, até então. É porque era mais difícil ainda o acesso do que pra cá. Então, aí ele falou, a gente tava atrás da madeira. Então, ele veio atrás da madeira. Então, era Rondônia, Vilhena, Colorado, né. Corajoso. Demais, meu pai até hoje, trabalha, não para. Talvez por isso, 16 anos, você, pai, tchau também. Então ele reclama, mas eu tenho muito dele também, sabe? Assim, do desgarrado, desbravado, ser independente. E meu pai até hoje trabalha. Meu pai tá com vai fazer 82 anos e ele trabalha. Dá baile em menino novo. Olha aí. Super forte, não para a semana inteira pra cima e pra baixo na fazenda, dirige a caminhonete dele e ninguém dirige, tá? Ai, de quem? Ele, daqui a Cuiabá é ele que vai dirigindo. Gente. Juro. Ele é difícil, né? O tal do idoso, é um bichinho.
teimoso. Lá, Teimoso lá na também. avó, a gente guarda os remédios dela trancados, assim, na caixinha. Senão ela vai lá Ela e toma. Eu falei, ai, não sei quem tá pegando meus remédios aqui. É verdade. Não sabe, não. Quem que tá fazendo isso aí, né? Tá sumindo, né, vó? Né? Uns remedinhos aí, né? Uns negocinhos aí. É difícil. Tudo Idoso eles são mais difíceis que criança, eu acho. Mas Porque já tem todo um hábito de uma vida, né? Então é difícil Faz parte. mudar os hábitos, mas faz parte. E tendo eles aí com a gente, né? Com pertinho. saúde, isso É o acho que que é o mais importa. Também importante. acho. É um né? privilégio. É um privilégio. Tem que aproveitar mesmo. Exatamente, tem que aproveitar esse tempo aí que vale ouro, né? Sim, e assim, a gente brinca e tal, que é idoso, mas é gostoso conversar. Você sente, dá risada, porque, enfim, eles gostam dessa Nossa, atenção. Meu pai é muito nostálgico. Meu pai é muito nostálgico. Nossa, ele fala muito, muito da época que ele veio pra cá, sabe? Ele gosta de contar. Muitas histórias, né? Muitas histórias. E aí ele conta, assim... E aí o Paulo, gente, imagina, né? Meu marido, paulistano. Nunca saiu de lá, morre de medo de qualquer bicho, qualquer coisa aqui. E aí ele escuta, ele fala, mas seu Osvaldo, pelo amor de Deus, o senhor é doido. Não, seu Osvaldo, não pode um negócio desse. E o Paulo, imagina, criado em apartamento, né? E meu pai, do mato total, quando o Paulo veio pra cá a primeira vez, ele levou lá na fazenda matando um boi, mostrando pro Paulo matando um boi. Pensa. Eu falei, amor, é a prova de amor que você tem que me amar muito pra vir pra Rondônia. Aqui o sistema é esse, hein? Não tem nada daquelas frescuras, não. Aqui o negócio é diferente. É raiz. Mas ele adorou, então ele tá super adaptado aqui também, você vê, né? Se adapta, né? Não tem jeito. Adapta. E ele gosta daqui hoje e gosta demais, se adaptou. Ele fala, nossa, acho que hoje vai para São Paulo, ele fala, esse trânsito. Eu falo, olha aí, viu só A como qualidade. Falei, você esqueceu que você é daqui? Você é daqui, você tá esquecendo, sua cidade é essa aqui. Agora você acostumou, né? Que você vai pra Vilhena, você almoça em casa, comidinha da sogra, né? Dá pra chegar em casa, né? Tomar seu cafezinho, voltar pro trabalho. Ir pra academia. Em São Paulo, você saía às 7 horas da manhã e chegava em casa às 9 horas da noite. E ficava 2 horas no trânsito todo dia. Ele falou, não, pelo amor de Deus, aquilo não é vida. Sabe que eu acho, não sei, eu tenho quase certeza, que é por isso que a maioria dos vilinenses e do pessoal de Rondônia no geral voltam. Assim, a qualidade de vida assim, impactante. Tem né? a questão da quantidade de médicos que a gente sabe que existe, enfim, Sim, a oportunidade pra gente aqui é muito grande. Pra lá é diferente, assim, tem mais, o volume é maior, até por conta da quantidade de faculdades, enfim. Sim. Mas o que pesa mais não é isso, é a qualidade de vida. É a qualidade de vida. São Paulo... Família. Eu acho que assim, você ter a família aqui pesa demais. Puxa muito, você estar perto da família é uma coisa que conta muito. Né? Ainda é uma região que a gente tem muita oportunidade de trabalho, porque a medicina ela tá ficando um mercado saturado. Isso é fato. Então, assim... E não entrando em qualidade, né? Não. Só quantidade mesmo. Sim, quantidade. Vai ficar um mercado saturado. E então, ainda Rondônia, ainda a gente tem muita oportunidade, né? A gente tem muita oportunidade de crescimento, de reconhecimento profissional aqui ainda. Então, junta, né, a questão do reconhecimento profissional com a qualidade de vida, com estar perto da família, isso pesa muito, né? Então, isso faz toda a diferença para você bater o martelo e voltar para casa. Então, aqui é muito bom. Eu falo que a nossa dificuldade ainda, eu acho que é a nossa logística. Então, a questão de voos, enfim. Mas a partir do momento que isso melhorando, eu acho que Vilhena é uma cidade que está prosperando muito. Vilhena cresceu muito, né? Eu, assim, de 10 anos para cá, eu acho que ela se transformou. Então, numa velocidade muito grande. A saúde em Vilhena está melhorando muito também, né? Então, o hospital que chegou, né?
Então, isso atrai bons profissionais, atrai outros especialistas. E a gente, né, eu como vilenense e que quero, né, continuar aqui, que tenho minha família aqui, acho que você também, a gente quer ter uma saúde de qualidade na nossa cidade, sem a gente precisar ter que se deslocar para Cuiabá, para São Paulo. Então, você quer ter um primeiro atendimento aqui, se acontece alguma coisa com você, você tem que ter um primeiro atendimento de qualidade, né, rápido, né? Você não pode, porque isso pode fazer total diferença Sim. entre a vida e a morte. Então, ter uma estrutura de qualidade com bons profissionais, que é o que está acontecendo, que a gente está vendo que está acontecendo. Tá virando a chave, sabe? Tá saindo aquele modelo antigo da medicina que a gente vê de Vilhena, de muito fechado, né, um receio de abrir as portas para outros profissionais entrarem, isso tá se perdendo, né? Melhorou muito nos últimos anos e eu acho que isso a gente só tem a ganhar. A população, a gente só tem a ganhar com isso aqui, né? Com essa Sim. melhora. Estima-se que Vilhena está com 109 mil habitantes, estima-se que nos próximos 5 anos, de 5 a 10 anos, ela vai para 140 mil. Então, vai crescer muito. Vai crescer muito. Uhum. E é uma cidade polo, né? Sim, de 80 já passou para 109. Então, nós passamos Cacoal, enfim, todos os polos, e por conta do Porto Seco. Exato. Tem um estudo que fala sobre isso na internet, enfim, não me aprofundei no estudo, só li rasamente, mas... E assim, a gente percebe, eu atendo paciente de um raio muito grande. Eu atendo paciente de Juína, de Colniza, de Sapezal, de Pontes Lacerda. Então, assim, né, Rondônia, aqui o Cone Sul inteiro. Então, é uma cidade polo, né? Uma cidade polo. Somando, quando eu crio a estratégia da agência, a gente leva isso em consideração. Eu sou estrategista da agência, né? E é um ponto importante olhar a quantidade de habitantes, principalmente quando a gente faz tráfego pago, porque o tráfego expande para todo o Cone Sul. São 340 mil habitantes, contando Juína, Colniza, Pons Lacerda. Então, a gente tem 109 mil e contando todas as regiões que se espalham, porque vem paciente de todos os lugares. Vem, gente, é impressionante. E vem todos pra cá. Então, assim, eu achava que não, mas vem. E toda semana aparece paciente novo de outras cidades, sabe? Assim, e dessas cidades vem muita gente do Mato Grosso, do Cone Sul todo. Então, Vilhena realmente, eu acho que só tem a evoluir. Sim. Então, é uma região ainda muito promissora, né? Endocrinologista? Como? Por quê? Gente, agora eu fiquei curiosa. Ficou curiosa, porque eu comecei querendo ser pediatra. Acredite se quiser. Se não fosse Não, endócrino, quando era eu pediatra. era criança, eu queria ser pediatra. Aí eu entrei na faculdade, eu já... Não quero mais. Desisti, apesar que eu atendo crianças ainda, mas eu desisti da pediatria na faculdade. Eu tinha uma professora de pediatria, era uma japonesa super, assim, e aí eu acabei desistindo. Mas, na verdade, eu passei por cardiologia antes, que é uma área que eu gosto muito. Eu acho que todo endócrino tem um pouquinho de cardio, todo cardio tem um pouquinho de endócrino. Eu acho que são duas especialidades que caminham muito juntas. Por quê? Porque a maioria dos pacientes endocrinológicos, né, por exemplo, diabéticos, são pacientes que têm doença cardiovascular ou são pacientes de alto risco cardiovascular. Então, a gente pega um paciente diabético, esse paciente diabético, ele tem um colesterol alto, é um paciente, muitas vezes, que tem um risco de um infarto, se já não infartou, né, hipertenso. Então, são especialidades que andam muito juntas. Se comunicam. Se comunicam muito, sabe? Legal. E assim, querendo ou não, o diabético é 80%, né, do consultório do endocrinologista geral, né? Não fica só numa especialidade como acontece em São Paulo, né? Tem gente que trata só tireoide. Tem gente que trata só hipófise, que é uma glândula que a gente tem super importante. Tem gente que trata só adrenal.
Mas no interior a gente é Consegue. um endócrino que trata tudo. Uhum. E o grande volume é do diabetes. Então, por isso que a endocrinologia e a cardiologia se comunicam muito. E eu, no terceiro ano, queria fazer cardio. Adorava. Ia super bem em cardio, só tirava nota alta na matéria de cardio. E eu adorava. Só que aí no quarto ano, eu tive mais contato com a especialidade de endocrinologia. Eu tive uma professora, a doutora Carolina, Uhum. que me despertou o amor pela endocrinologia. E aí eu falei, não quero ser endócrino, vou fazer isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu posso tratar mulher, eu posso tratar homem, eu posso tratar em todas as fases da vida. A endocrinologia é uma especialidade muito ampla e muito importante, né? Eu falo que você vai precisar de um endócrino em toda a fase da sua vida, né? Desde uma criança, um adolescente, o desenvolvimento, o crescimento, a puberdade, a mulher que entra na idade fértil, então as alterações hormonais, depois vem a menopausa, né? O homem com alterações de testosterona, obesidade, que está uma epidemia aí, né? O diabetes, as disfunções tiroidianas que podem acometer e acontecer em qualquer idade. Então, foi uma especialidade que não gosto de cirurgia, nunca gostei, sempre quis clínica, que eu achei, assim, que poderia me completar mais, né? Que eu poderia lidar com todo tipo de público, homem, mulher, em qualquer idade, e que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. Eu sou muito realizada com a minha especialidade. Eu gosto do que eu faço. Foi por conta de uma professora. Foi a minha professora de endócrino da faculdade que me despertou esse gosto. Ela é muito científica, muito detalhista e tinha um cuidado. Ela foi minha professora de semiologia também na faculdade. Então eu já tinha despertado aquele gosto. Eu acho que ela puxava um pouco para os pacientes da endócrino, na enfermaria. Então ela me despertou o gosto legal. pela endocrinologia, com certeza. Só para o pessoal saber qual que é o caminho para virar endócrino, medicina. São 6 anos de medicina, depois a gente tem que prestar uma prova para fazer a residência médica em clínica médica, porque é o pré-requisito para você fazer endócrino, né? As especialidades clínicas, a gente precisa fazer a clínica médica durante 2 anos. Depois de 2 anos, a gente tem que prestar uma outra prova para fazer mais 2 anos de endocrinologia. E aí você sai certificado como endocrinologista, né? Como especialista. Depois da faculdade, só para vocês entenderem, são mais 4 anos estudando. É como se fosse uma nova faculdade. 10 anos para você se tornar um especialista. É uma jornada longa. Bem longa. Longa, né? É como se fosse 2 faculdades. Exatamente. É um caminho longo para se tornar especialista. E não é fácil, porque tem prova, você tem que estudar para essa prova. Os números de vagas nas residências. Eram poucas também quando você prestou? Sim, também eram poucas, né? Clínica médica a gente tem um pouco mais de vagas de residência, mas ainda assim são poucas para o número de médicos que se formam, né? E endócrino em si é uma residência que tem poucas vagas, né? A gente tem, por isso que até então a gente tem, né, poucos especialistas da área, porque endocrinologia são pouquíssimas vagas que a gente tem. No serviço que eu prestei eram 3 vagas. Nossa. Outros serviços que você vê 6 vagas, né? 2 vagas, 3 vagas. Então, assim, é uma residência muito concorrida de endocrinologia. E aí, muitas vezes as pessoas acabam desistindo de fazer a residência em endócrino, justamente porque você tem que ter né? É uma concorrência muito alta e você tem que ter uma disciplina e um foco em estudar para entrar na residência, né? Mas é o caminho correto a se fazer, né? É o caminho que a experiência e o tato que a residência médica te dá, isso faz toda a diferença lá na frente, sabe? Quando procurar um endocrinologista, doutora? Quando que eu devo ir? Assim, eu preciso de uma endócrina na minha vida. Então, os sintomas das doenças endocrinológicas muitas vezes são muito inespecíficos e às vezes as pessoas demoram muito para procurar o endocrinologista. Acha que é o cansaço do dia a dia, eu tô mais cansada, meu sono não tá legal, eu tô ganhando peso, meu cabelo tá caindo, não tô com a memória boa.
E aí você vai empurrando com a barriga, né? E acha que é o cansaço. E muitas vezes você já pode ter algum problema que o endocrinologista vai ser o detetive que vai investigar e vai te ajudar a descobrir, né? Dentre isso, e aí você pode ter o problema na tireoide, muitas vezes, né? A mulher pode estar na perimenopausa já, no climatério, muitas vezes tem o ciclo menstrual regular, mas já está entrando naquela fase e muitas vezes a gente já pode ajudar, né? Com tratamento, com reposição já nessa fase. Os homens também, né? Começam a notar alterações de libido, né? Disposição, fraqueza, já pode ser alteração hormonal, né? Então, e o ganho de peso também, né? Alterações que podem sugerir um diabetes, então começa a ficar mais fadigado, né? Urinar mais, sentir mais sede. Então, esses são os sintomas mais evidentes. Mas o endocrinologista, como eu, né, havia falado, ele é um detetive. Então, muitas vezes, os pacientes chegam para começar uma investigação. Olha, eu tô com as mulheres, muitas vezes, a partir dos 40 anos, elas já querem, né? Ó, e eu acho importante isso, né? Porque é uma fase que já tudo pode começar a mudar, né? Então tem que ter essa avaliação hormonal, tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Então tem que pensar em procurar um endocrinologista nesses casos. E aí a gente, como eu falei, né? Criança. Notei que meu filho não tá crescendo tão bem, começou a aparecer um cheirinho na axila, né? Aí a gente avalia a puberdade, tá acontecendo no tempo certo, tá adiantando, tá crescendo da forma adequada, não tá crescendo, né? Então, em todas as etapas da vida, o endócrino entra como o especialista adequado para ter essa avaliação. E tem tudo lá, né? Tem balança, tem um medidor de altura, tem a bioimpedância, porque às vezes a gente vai lá na balança e acha que o peso tá bom. E aí, agora que eu coloco o paciente na bioimpedância, eu falo assim, você é uma falsa magra. Olha a gordura, até eu falo, ai meu Deus do céu, eu preciso ganhar músculo. Então, assim... É o olhar com cuidado. Então é o olhar que você tem que ver que é além, né? Você não pode só achar que o peso tá bom, tá tudo certo. Então a gente tem que fazer uma investigação, exames, né? O exame físico, uma anamnese adequada durante a consulta, escutar, investigar. Essa é a grande diferença, né? Perguntar. Então, isso faz toda a diferença durante a consulta, né? Essa investigação ativa. A gente, às vezes o paciente chega com uma queixa e acha que é uma coisa, e aí a gente conversando, totalmente diferente. É outra coisa que a gente chega num diagnóstico. Então, essa etapa é super importante, né, essa avaliação. Existe menopausa precoce? Eu não sei se esse é o termo exato. Existe? É mito? Existe. Quais os sintomas? Existe menopausa precoce, tá? Geralmente, quando acontece antes dos 40 anos, né, a gente fala em falência ovariana precoce, tá? É raro, mas existe, sim. E os sintomas, muitas vezes, a mulher já começa com a irregularidade menstrual, né? A alteração do ciclo menstrual, começa a ter ondas de calor, altera sono, tá? E isso é muito marcado, a idade, né? Antes dos 40 anos a gente considera como precoce. E aí a gente não pode, essa mulher ela precisa fazer a reposição hormonal adequada já o quanto antes, porque essa perda hormonal tão precoce, essa queda do hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele leva a consequências, né? Além da perda da qualidade de vida, perda de saúde. Então, perda de massa óssea, né? Essa mulher vai ter um risco muito maior de ter uma osteoporose, né? O estrogênio, ele previne doença cardiovascular. Então, a gente fazer a reposição adequada do hormônio feminino, essa mulher vai ter um risco cardiovascular menor lá na frente, né? Memória, cognição, a gente sabe que quanto antes a gente inicia a reposição, mais benefício tem para essas pacientes. Então,
isso, a questão da menopausa precoce não pode ser negligenciada. Então, se você notou que seu ciclo menstrual mudou, se você começou a ter outros sintomas antes dos 40 anos, procura um endócrino, porque pode ser sim menopausa precoce, né? Lógico, a gente tem que descartar todas. Existem outras alterações hormonais que podem levar a ciclos menstruais irregulares, outros hormônios, outros distúrbios, mas que o endocrinologista também vai conseguir avaliar e descartar isso. Importante. Super, super importante, né? Eu falo que toda mulher tem que ter um endócrino, uma endócrina para chamar de sua. Então, tem que ter, sabe? Avaliar, cuidar e voltar. E voltar e acompanhar, exatamente. De quanto em quanto tempo é importante fazer acompanhamento? Depende, né? Se for de rotina, assim, eu diria que uma vez por ano, tudo bem. Agora, se você já tem alguma alteração hormonal, pelo menos 6 meses, tem pacientes, por exemplo, diabético, pelo menos, no mínimo, 2 vezes por ano, o ideal a cada 4 meses. 4 meses. Diabético pelo menos a cada 4 meses. Mas no geral, pelo menos 2 vezes por ano você tem que ver seu endócrino, no mínimo. Por que o paciente diabético o tempo é menor? Porque o diabetes, a gente precisa manter essa diabetes muito bem controlada, tá? Então, geralmente são pacientes que a gente precisa ajustar a medicação, né? A gente tem que evitar muitas vezes o que a gente chama de inércia terapêutica. Esse paciente tá bem, volta daqui 8 meses. Volta todo descompensado. O diabético, ele é rebelde, sabe? Tô bem, então eu vou relaxar, sabe? É de praxe. Então, acabam relaxando, acabam descuidando um pouco, e aí quando volta, os exames todos alterados. Então, o segmento regular, essa vigilância que a gente faz, parece que essa prestação de contas, a gente consegue um controle melhor dessa doença que é tão séria, né? Então, a gente tem, os meus pacientes diabéticos, assim, se estiverem muito bem controlados, eu sei que uma pessoa que não vai fugir, eu dou 6 meses, mas se não a cada 4 meses, tem pacientes, às vezes, diabéticos tipo 1, que são insulino dependentes, que a gente tem que ver até mais perto, a cada, no máximo, 90 dias, ajuste de dose de insulina, enfim. Então, são pacientes que a gente tem que casar. Eu falo que o paciente diabético, ele casa com endócrino. Não tem jeito, sabe? São pacientes que a gente tem que estar de perto, olhando e cuidando, porque é uma doença que leva a muita complicação, se não tiver muito bem cuidada e bem controlada, né? É um risco de vida, enfim, de tudo, né? Sim, leva a muitas complicações. As feridas, Sim, os exatamente. pés diabéticos, os cuidados. Muitas vezes acontece isso. O paciente vem, aí, sei lá, demora 1 ano, 2 para voltar, e quando volta a gente chega, amputou o dedo. Feriu o pé, não viu, diabetes descontrolada, volta com um dedo amputado, ou volta, infartou, né, ou teve um AVC. Então, é uma doença que não pode ser negligenciada. A gente tem que estar, assim, tanto o médico quanto o paciente, a gente tem que estar muito alinhado e com esse cuidado, esse olhar muito fino para manter essa doença sempre bem controlada. Por isso que com o diabético eu sou mais, assim, a gente tem que ser, o endócrino ele tem que ser mais rigoroso em relação ao acompanhamento, sabe? Diferente de uma tireoide, de um hipotireoidismo que você controla e estabiliza, 6 meses, 8 meses, 1 ano até, mas no hipo, né? O hiper também é diferente, mais precoce, mas assim, são doenças que às vezes a gente consegue fazer um segmento mais espaçado. Mas nesses casos do diabetes, eu gosto de ter meus pacientes bem pertinho, pra estar bem controladinho. Vamos falar de outra patologia aqui agora. Ó, eu sei sua opinião contra isso, mas eu quero que o pessoal saiba. Quero quero polêmica. Testosterona. Qual que é a sua opinião? É bem famoso, né? Tá bem na mídia, tá bem alto. A testosterona, ela é um hormônio super importante, tá? Principalmente para os homens. Para as mulheres, eu falo que ela é a cereja do bolo, tá?
Então, tá super na mídia, tá super em alta e eu falo que para os homens é o principal hormônio, é o principal hormônio masculino, né? Não é só a questão da esfera sexual. Eu falo para meus pacientes que às vezes chegam com a testosterona baixa, homem. Então, assim, eu falo, olha, é importante para sua força, para sua massa óssea, como o estrogênio é para a mulher, a testosterona é para o homem, né? Para sua cognição, para sua saúde cardiovascular. Então, para o homem é muito importante. Para a mulher é a cereja do bolo. A testosterona, ela é produzida pelos ovários também, mas quando a mulher entra na menopausa, a gente não tem uma deficiência completa de testosterona, porque a gente tem uma outra glândula que também produz testosterona, que se chama suprarrenal, que é uma glândulazinha bem pequenininha que fica em cima do rim. Então, a gente não tem uma perda completa de produção de testosterona, né, que durante a menopausa. A gente tem uma diminuição, que é a única indicação de uso de testosterona para mulher hoje, se chama síndrome do desejo sexual hipoativo. Então, aquela mulher que está na menopausa ou na perimenopausa, e essa mulher já está recebendo a reposição hormonal, né, feminina de forma adequada, estrogênio, progesterona, e essa mulher ainda vem com uma queixa no consultório, na esfera sexual, né, diminuição da libido, diminuição do desejo sexual, essas pacientes têm indicação do uso de testosterona via transdérmica, né, que é a via segura e indicada para mulher, em doses muito menores do que é utilizada em homens, que a gente não indica o uso de implante, a gente não indica o uso de injetáveis em mulheres, porque o nível de testosterona atingido é muito elevado, né, o pico de hormônio é muito alto, né, e aí a gente já sabe que o risco supera o benefício. E em medicina, a primeira coisa, a gente não deve causar dano para o paciente. Então, a gente elevar níveis de testosterona para a mulher a níveis quase masculinos, a gente pode levar a efeitos colaterais que são irreversíveis. Alteração de timbre de voz, aumento do tamanho do clitóris, né? Aumento do risco cardiovascular, aumenta colesterol ruim, diminui colesterol bom, tá? Então, aumento, às vezes até da agressividade da mulher, tá? Muda o padrão de comportamento dela. E a testosterona, ela não tem finalidade estética. Esse uso estético que tá tão na moda, não deve ser utilizado. O hormônio, ele deve ser utilizado com muita cautela para essa situação. E o uso estético do hormônio, da testosterona, ele traz riscos sérios, como eu te falei, né, como eu te expliquei, e a gente vê mulheres cada vez mais jovens usando de forma indiscriminada doses altíssimas, buscando performance, né, ganho de massa muscular, hipertrofia, e aí a pessoa busca estética e perde a saúde, né? Então eu falo, hoje as academias estão lotadas de pessoas buscando estética, sendo que é um lugar que a gente tem que buscar saúde, né? O exercício físico, ele é para trazer saúde, é um santo remédio para tudo que a gente tem de doença que você imaginar. O exercício físico, ele traz muito benefício. Só que as academias hoje, você vê que o uso recreativo e estético dos hormônios não é com essa finalidade que a gente deve utilizar, né? Porque os riscos são muito sérios, né? Alterações hepáticas, a gente vê, né, nos pacientes. Então, é muito sério, você perde a saúde por estética, né? Então, essa prática de hormônios, né, como finalidade estética, isso o endocrinologista raiz, sério, não concorda e a gente não pratica. A gente sabe que isso é perigoso para o paciente, sabe? Ela explica bem, né, gente? Vamos combinar. Tá vendo por que eu falo que ela... Você que me empolga
ficar falando. Ela explica muito bem. Você viaja, assim, as explicações é muito gostoso de te ouvir. Por isso que eu falo, eu sempre falei. Eu vou começar a acreditar, hein? É verdade. Até parece. É verdade. Não, você que fala bem, você que tá me convencendo a vir pra cá, hein? É verdade. Pra mim é um privilégio ver, porque é muito raro ver a doutora Karina falando algo, é muito raro mesmo. Ela, né? Eu me escondo, eu só escrevo, mas não falo. Eu sou tímida na frente das câmeras, eu fujo. Você tá tranquilo, não tá? Não, tá super, só você mesmo pra conseguir fazer isso aí. Só estou gostando, hein? Viu? Olha só, Bom. Quem sabe você não consegue me trazer mais vezes pra Viu? cá daí. Ótimo, vou adorar. Já Já fica o convite. É verdade. Com certeza. Muito bom, muito bom. Mais uma pra fechar? Vamos lá, então. Ozempic e Mounjaro. Assim, são excelentes medicações, tá? Eu sou muito fã desses medicamentos, né? O Ozempic, que foi a semaglutida, que é a semaglutida, né, que a gente iniciou, e a Mounjaro, que tá aí na crista da onda, né, que é a tirzepatida, são excelentes medicamentos, tá? Medicamentos muito bons, seguros, quando bem indicados, quando bem acompanhados, né? Então, da mesma forma que a gente conversou sobre os hormônios, a medicação, ela tem que ter uma avaliação e uma indicação de uso, né? Então, o medicamento, ele passa por etapas para ser liberado e chegar até o mercado, para você poder usar com segurança, para você poder usar sabendo o que pode te dar de efeito colateral, porque a gente precisa conhecer a medicação, o efeito que ela vai te trazer de benefício e o possível efeito colateral, né? Então, essas medicações que passam por esses estudos, essas fases e esses crivos, a gente tem essa segurança. O grande problema hoje da tirzepatida, do Mounjaro, são o uso indiscriminado, né, das fórmulas manipuladas, que a gente acaba não sabendo o que tem dentro, qual é a medicação real, o que se vem, as compras que vem do Paraguai, que não sei da onde, que a gente vê que o pessoal compra na internet. E aí eu falo assim, você não sabe nem do jeito que veio essa medicação, o que tem dentro. Eu falo para os pacientes assim, se você tivesse um diagnóstico de câncer e você tivesse a indicação de uma quimioterapia, e o médico falasse, esse é o remédio que você vai usar. Você usaria esse remédio ou você iria lá comprar do vizinho, do amigo, do Paraguai, porque é mais barato? Não, Deus me livre. Eu falo, e por que o tratamento da obesidade, vocês brincam tanto? Eu falo, gente, obesidade é doença, né? Leva a outras doenças, leva tudo que a gente conversou de diabetes, risco cardiovascular, a obesidade leva. São medicações excelentes, fantásticas, mas tem que ser acompanhado, né? Não é inerente, não é inerte, né? De você ter um risco de efeito colateral. Então, você tem que ter um acompanhamento médico. Se você tem a medicação certa, se você tem a medicação adequada, né? Não busque atalhos, né? Compras, aplicações que a gente não sabe como é feito, o que é feito, né? A gente às vezes até... Já escutei até falar de salão de cabeleireiro aplicando, e enfim. Nossa. Nossa. Sim. Meu Deus. Sim, sabe? A gente tem um grupo de endocrinologistas que cada semana aparecem, né, assim, umas coisas. E eu falo, a coragem. Eu falo, gente, aonde está o bom senso, né? Eu falo, porque assim... A gente sabe que o custo da medicação, ele é alto, mas assim, a gente tem que ter um certo senso crítico. Então, procura um médico. O que você pode usar dentro das suas possibilidades, que vai te trazer benefício com segurança, né? Porque senão fica essa moda, né? E as pessoas acabam também arriscando a saúde, usando por conta própria, né? Aí passa mal, desidrata, né? Tem alteração, né, do trato gastrointestinal, diarreia, vômito. Aí saem todos esses alardes da mídia, da pancreatite, que isso e aquilo. Tá todo mundo usando de forma indiscriminadamente, como qualquer droga. Quando você começa a usar em larga escala, os efeitos colaterais também vão aparecer com mais frequência, né? E não é
por conta disso que é uma má medicação, que a gente tem que falar mal, que demonizar. Mas a forma como está sendo usada é que está sendo de maneira inadequada. Então, são excelentes medicamentos, mas você tem que ter um acompanhamento médico e usar da forma correta, né? Não desviados. Que é aí que mora o perigo. Legal, gostei. Entendeu? Não tenha medo. Agora uma das últimas perguntas, assim. 3 palavras que definem você. E aí você pode explicar por que essas palavras te definem. Nossa, Pode que ser no difícil. âmbito pessoal, pode ser no âmbito profissional, pode escolher. Tá, vamos lá. Eu acho que a primeira palavra que me define é determinação. Eu acho que eu sou muito determinada. Quando eu penso em alguma coisa, eu busco aquilo e eu não desisto. Então, como a gente começou a nossa conversa, eu acho que eu sou muito determinada. Segunda palavra, eu acho que eu sou muito disciplinada em tudo que eu faço. Eu não gosto de fazer de qualquer jeito ou pela metade. Eu gosto de fazer certo. Então, eu acho que a disciplina é uma coisa que eu sempre tive na minha vida, desde a época que eu estudava e hoje com a minha rotina de consultório, com a minha rotina eu gosto de, assim, Certinho. levar as coisas muito certinho. Então, essa disciplina eu acho que eu tenho. E eu me considero, da minha profissão, ética. Eu acho que eu sou assim, eu prezo muito pela ética profissional. Então, assim, você colocar o paciente em primeiro lugar, né? Não ceder às tentações, à comercialização da medicina. E você só consegue ser dessa forma sendo ético, né? A gente precisa ser ético. E eu me sinto e me acho uma profissional ética na minha área. Então, acho que determinação, disciplina e ética. Eu acho que são essas 3 palavras aí. Gostei. O que me veio agora à mente. Acho que tem, pelo que eu te conheço, tem tudo a ver contigo. Então, tá bom, acertei, então. E que orgulho, né? Falar pra uma paciente que ela é ética, ela é sim, Olha eu conheço. Olha, melhor coisa, melhor resposta que eu poderia ouvir. Verdade, viu, Andy? Obrigada. Eu que agradeço você aqui. Obrigadão. Gente, adorei. eu que agradeço. Ó, você que é médico e que assiste o podcast e que quer participar e é mais tímido, tem um pouco de vergonha, como que foi, doutora Nossa, Carolina? foi muito tranquilo. Gente do céu, pode vir. Se eu vim na minha timidez, qualquer pessoa consegue. Qualquer um consegue. Entrem lá nas minhas redes sociais, me chame no WhatsApp. Vai ser um prazer recebê-los aqui também. Inclusive, tem vários médicos de fora agendando para vir no podcast. Que chique! Você tá muito Me chique. sinto honrada. Eu que tô me sentindo muito importante de estar aqui. Você tá muito Você chique. é importante, sim. Mas você merece, viu? Obrigada. Porque você é muito acessível. Você também explica muito bem. Obrigada. Você também tá despontando na sua área como uma referência. Obrigada. Viu? Muito verdade, obrigada. de verdade. Então, assim, é um privilégio para mim também te conhecer assim tão de pertinho, porque eu sei que você, na sua área, você é uma profissional também muito competente. Então, Obrigada, doutora. você merece sucesso, viu? Obrigada. Obrigada de verdade. Foi um prazer recebê-la aqui. Pode ter certeza que faremos outras versões do podcast. Olha aí, vamos lá, vamos polemizar aí. Até mais, gente. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Não erramos.